segue lá no twitch.tv /Artzitos. Eu acho interessante aqui comentar um pouco sobre mangás, então é isso aí. Um guia introdutório sobre Junji Ito e talvez algum outro mangá de terror. Fragmentos do Horror, ok? Da Junji Ito Horror Stories Collection. As coleções de contos de terror de Junji Ito. E ele reúne vários contos de terror aqui. Junji Ito é um autor que ele reúne histórias do estilo terror cósmico, muito inspirado ali no HP Lovecraft, em autores que envolvem esse terror de que você é uma mísera ameba num universo gigantesco e coisas que você se assusta, principalmente pelo medo do desconhecido. O Junji Ito ele vai explorar muito essa coisa do medo do desconhecido. Por que é bom, né? Por que o terror é bom? Porque o terror ele não só quer te assustar, o terror não quer só te trazer medo. É uma das partes boas também, né? Mas alguns terrores a gente assiste não porque assustam, mas porque a história é intrigante. Porque o terror cósmico ele pode se resumir no termo medo do desconhecido. O medo que se tem é o medo de ser algo que você não conhece. Tipo, não há uma origem para as coisas que estão acontecendo nas histórias do Junji Ito. Elas aparecem, elas assustam, talvez haja uma pequena explicação. Mas, cara, é aquela coisa tipo assim, não é algo humano, não é algo que tá aqui, não é tipo, o cara que matou alguém, não é um assassino, não é, entendeu? É uma coisa, velho, tu não sabe o que é. Essa capa ela é muito linda, ela é uma adaptação do Grito, tá? Eu acho ela muito da hora. Eu vou abrir a capa aqui pra vocês verem. E é tipo, tudo tem a ver com a história. Tudo tem a ver com os contos, tipo, é os contos misturados aqui. Então, tipo assim, é bem baseado no Grito, do Edvard Munch, né? E eu acho, né? Depois de ter lido, eu acho muito essa coletânea muito interessante, porque, querendo ou não, esse quadro diz muito sobre, não só sobre a coletânea, mas sobre o Junji Ito em si. Mas o que eu acho muito interessante é que essa capa ela traz uma ideia do seguinte, é uma capa expressionista, uma capa baseado numa pintura do movimento. Esses movimentos eles eram muito sobre a subjetividade, ponto de vista do autor. Eles tinham muito a querer focar nisso, né? Foi um movimento que tentou explorar isso na arte. Não era a realidade exposta no quadro, era a visão de como o autor via isso. Tipo, não só como ele via esteticamente, mas como ele via mentalmente, né? Então, e uma coisa que eu gosto muito é que o terror do Junji Ito ele é muito metafórico, né? Ele traz metáforas e se você for parar para analisar, você encontra temas, que é coisa que o nerd gosta, né? De ficar analisando o terror e ficar tentando encontrar metáforas para coisas da sociedade, coisas da cultura, coisas da família, coisas das tradições. E como um autor nascido no Japão, ele explora muito, então, essa questão de fazer críticas e metáforas à cultura, à sociedade japonesa. Uma das histórias do Junji Ito, ele vai explorar uma arte assim... Enfim, ele vai explorar diversos temas, que normalmente o que eu encontrei aqui relembrando é sobre materialismo, sobre a estrutura familiar japonesa, sobre... cara, muita coisa e as mais diversas formas de bizarrice são exploradas. É um prato cheio, né? É o que o nutricionista vai pedir, nutricionista do terror, vai ter todo tipo de terror aqui, né? Aquele mais psicológico, aquele mais gore, né? E um terror mais emocional, que daí entra essa história aqui, que ela é muito boa. Eu gosto dela bastante, que é o Suave a Deus. Basicamente, gira em torno dessa personagem aqui, a Riko. É a Riko, tá? E também vai girar em torno do Makoto, que é o marido dela. Então começa falando um pouco a respeito dos pesadelos da Riko, tá? A mãe dela faleceu e acaba que ela tá tendo desde criança ela teve pesadelos com isso. Isso se prolongou até a vida adulta dela. Inclusive tem a cena aqui do pai dela tentando acalmar uma coisa que não ajudava muito, porque ela começou a ter pesadelos. Os pesadelos, na verdade, eles eram sobre o pai e sobre era uma metáfora, inclusive, muito interessante, sobre o pai ser um brinquedo e ele
desaparecer da gaveta dela. Então era uma metáfora muito sobre essa questão da morte. Então a gente já está integrando, trazendo o tema principal aqui, a discussão principal, que é a morte. Ela acaba se casando, né? E tipo, ela se casa numa família tradicional. A família dos Tokuras é uma família tradicional, né? Ela vai muito nessa linha de uma família tradicional japonesa, uma família difícil, muito difícil de se lidar, e acontece que a personagem está sentindo isso, então a gente vai acompanhar um pouco disso, né? O Tokura tem uma irmã, tá? Que é a Tomoka, ela está aqui no cantinho, tá? Que vai ser uma das poucas pessoas que vai aceitar. Eu gosto muito de trazer aqui uma metáfora a respeito da casa, porque assim, a gente vai acompanhar um pouco a exploração da Tokura ao redor dessa casa. E lá ela vai descobrir umas coisas muito bizarras. Essa casa, eu gosto de fazer uma metáfora que ela é uma árvore genealógica em formato de casa. Porque vai ter os bisavós do Makoto morando junto. O avô, a avó já era falecida. Não, a avó também está viva. Mas é os bisavós por parte de pai, e os pais, o Makoto e a irmã. Então, basicamente, constitui desde os bisavós até os bisnetos. É praticamente uma árvore genealógica que fala muito sobre a cultura japonesa, né? O alto índice de pessoas de terceira idade que tem lá, essa tradição, né, de ligação familiar. Então, a casa se torna uma grande árvore genealógica onde está todo mundo ali, sabe? E é muito difícil essa ideia de sair, até porque a própria protagonista se mudou para a casa dos pais do marido, que era a casa dos pais do pai, né, do marido dela, que se casou com a mãe e tá morando lá, o avô, mesma história. É tipo, é literalmente todo mundo, toda a geração vivendo aquilo ali. Então aquela muito coisa de ficar preso a um lugar, né? Também traz um pouco disso. Porque assim, se tu for explorar muito essa temática, tu vai viajar e tu vai perceber que tudo vai fazer sentido. Tipo, porque é muito aquela logística estrutural, né? Enfim, ela acaba prosseguindo com os pesadelos, é uma coisa bem maluca. E uma coisa que acaba acontecendo, que vai englobar então o tema, é que um dia ela tá andando nessa grande árvore genealógica que é a casa dos Tokura, e ela encontra um espírito. Na verdade, ela encontra uma figura semelhante a um espírito. E no momento em que ela toma um susto por ter visto isso, ela recorre aos bisavós, que é o espírito, e quando ela vai recorrer aos bisavós, ela percebe uma certa transparência nos bisavós que ela não tinha percebido antes. E quando ela vai contestar o Makoto sobre isso, aquilo ali não era um espírito, era na verdade mais um familiar, tá? E que esse familiar era mãe do bisavô, era a tatravó dele, que tem 125 anos. E ela pergunta se a tatravó tá viva. E daí que tá a temática. Ela não tá exatamente viva. O que acontece aqui é que a tatravó, assim como os bisavós, não são exatamente seres vivos, mas não são exatamente seres mortos. Olha que coisa louca. Eles são imagens residuais. Aqui, imagens residuais são basicamente resíduos de memória em formato do ser humano. É literalmente como se pegassem a memória, né? As memórias, na verdade, são memórias dos familiares, dos parentes. Então tá muito essa coisa. Tu já vê, já tá ligando a ideia de família, essas coisas, muito nessa coisa. Então a memória familiar e de todo mundo ali, né, todos os familiares que estavam em volta, desde o familiar mais distante ao familiar mais próximo, em forma de uma espécie de espírito, ou eu chamaria mais de um holograma, meio místico assim, que
que meio que formam um projeto do que a pessoa era. E meio que esse ser, depois a gente vai perceber que ele é muito mais como se fosse assim, uma coisa que daí é uma matemática, por exemplo, uma inteligência artificial de um ser humano. É bem bizarro, é bem tipo isso, é uma coisa programada para ser como as memórias. E essa coisa interage, só que são interações esperadas, porque são interações baseadas em memórias. Então, cara, tem toda uma exploração em cima da história disso. E meio que vai em torno disso. Basicamente, tá? Eles mostram depois como é feito esse processo. Envolve todo um processo ritualístico, de tipo, tem que estar os familiares ali para constituir essa memória e formar esse holograma. É uma loucura. E é muito interessante a forma com que explora, porque além de deixar muito aberto, ele deixa muito aberto para como que isso acontece. Existem normas, existem regras, existem reações, existe toda uma fauna. É como se fosse um ser. Existe toda uma regra por cima que tem muito a ver com a tradição familiar, com a memória de uma pessoa e com toda essa ideia de ligação e estrutura e mundo pós-vida. Não é nem mundo espiritual, é mundo pós-vida, porque não é um espírito aquilo ali, aquilo não é um espírito, é tipo um holograma, eu falei antes. Então, tipo, isso é muito maluco. Então, tipo, cara, isso é um exemplo, tá? Isso, tipo assim, tu vai achar a história, isso não tem nada a ver com Suave a Deus. Nada a ver. Então, tem umas histórias que é só, tipo, pá, ali, sabe? Por isso que eu falo que essa coletânea parece ser um buffet de terror, né? Você vai explorar todos os tipos de terror. Muito interessante. Desde a coisa bizarra, meio sensual ali, né? Meio nesse âmbito, uma coisa profunda, filosófica, até uma coisa meio cômica, meio satírica, ácida, né? Em cima de temáticas às vezes muito a ver com isso. Então, por isso que é muito interessante isso, o Junji, da forma como ele explora, é loucura.